Olá, eu sou Ana Carolina Rodrigues e esse é o podcast Inspirando Advocacia. Que bom que você está aqui. Queria só dar um recadinho hoje. Eu fiz uma mudança aqui no podcast e agora, quando falarmos sobre algum juridiquês, vai ter um sinalzinho, que vai ser esse aqui. E eu vou abrir um parênteses para uma breve explicação do que estamos falando, para ninguém que estiver ouvindo ficar perdido, ok? Bora lá? Hoje eu vou conversar com a Arleã Francislene Martins Dias. Não é? Advogada, graduanda em Direito pela PUC Minas, tem pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho e em Psicologia das Organizações e do Trabalho. Hoje ela é mestranda em Psicologia Social pela UFMG, mas também é líder coach pela FGV, supervisora de RH e preventivo trabalhista. Além disso tudo, ela é coordenadora da pasta de valorização da mulher preta e indígena da Comissão da Mulher Advogada, coordenadora de combate à assédio moral e sexual da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, membro da Comissão de Igualdade Racial, membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas e do grupo de estudos dessa comissão, membro da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Doméstico Contemporâneo, todas essas comissões pertencentes ao ABMG. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Extensão e pesquisa Conexões de Saberes da UFMG, escritora, palestrante, autora de um livro maravilhoso que chama Poemas da Janela, Entre Endemas, Pandemias e Poemas, que foi o primogênito, organizadora e coautora do livro Salutar, o Imperativo das Vozes Negras Feministas, dentre outras obras coletivas, e inclusive o Salutar você encontra distribuído gratuitamente na internet, que ontem eu baixei. E eu pesquisei, ela já foi presenteada com uma laurea de agradecimento nacional pela Ordem dos Advogados do Brasil Nacional e também já recebeu um diploma de reconhecimento da advocacia trabalhista mineira pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção em Minas Gerais. Ainda faltam 4 páginas do currículo dela, dessa maravilhosa, eu nem terminei de falar. Arley, muito obrigada por você estar aqui, por nos presentear com seu tempo e presença. Eu comecei a acompanhar a Arley, gente, no Insta tem um tempo, e às vezes eu encontro pessoas maravilhosas pela internet, eu fico muito feliz. E ela virou minha crush distante. Quando eu fui notada, foi assim, maravilhoso. E acho que fui reconhecida, admirada. Nos conhecemos pessoalmente, o que fez com que eu a admirasse ainda mais. A Arleã é uma guerreira ativista, por onde vai levando sua voz. E que voz, viu, gente? Que voz maravilhosa. Arleã, vou te passar a palavra e queria saber se você quer acrescentar alguma coisa no seu currículo. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Nossa, você está falando aí desse nosso encontro, né? Primeiro distanciado aí, mas o presente foi meu de conhecer sua postura, né? Essa jovem advogada aí, cheia de fôlego. E eu fui muito feliz nesse encontro. Assim, admiração, não preciso nem dizer, eu já te disse que eu te admiro muito essa sua vontade, né, desse caminho que você quer percorrer e está aí desenhando, começando a desenhar muito bem, inclusive. Não vou acrescentar nada aí nesse currículo. É um currículo assim que tenho muito carinho, né, pela minha história profissional e a gente deve ter mesmo. E é isso, assim, dizer que acessem o Salutar, que o Salutar é o meu xodó da escrita, porque ele reúne uma escrita de mulheres muito potentes, mulheres negras, e foi um trabalho muito bacana que a gente construiu em novembro de 2021, presenteando, né, a sociedade, principalmente a sociedade negra, no Novembro Negro. Ele foi publicado e foi lançado no Novembro Negro da UFMG em 2021, também pela editora Escola Cidadã em 2021, e foi relançado agora em 2023 no Congresso Nacional da Psicologia Social, Abrapso, que aconteceu lá em Niterói. E ele tem sido assim, muito acessado, um feedback muito bacana do pessoal a respeito desse livro, então eu convido para que vocês leiam o Salutar, que está aí na mão, né? Tá online, então tá só esticar o braço aí, tá na mão essa leitura. Isso, eu vou deixar também na descrição do podcast já o link para vocês acessarem, porque realmente está na mão, gente. E aí, para a gente ir destrinchando essa história aos poucos, uma pergunta que eu tenho iniciado aqui a trajetória é o porquê você escolheu o direito. Arleão. Eu não sei se eu escolhi o direito ou se o direito me escolheu, sabe? Assim, isso aí a gente ouve muitas pessoas dizerem, né? Mas eu acho que
essa tendência, essa escolha a realizar a uma profissão, a investir numa profissão, acho que ela já vem, assim, sabe, com a pessoa, com o jeito dela ser. Eu sou filha de um homem que era militante, meu pai foi presidente da associação do meu bairro aqui no Guarani por 3 vezes. A lembrança que eu tenho dele é de um homem sempre assim, envolvido com as questões sociais, mas eu nunca pensei em fazer o direito até ter contato com a disciplina do direito no meu curso de técnico em contabilidade, que foi o meu curso do 2º grau, né? Na sua época não tinha mais. Não. Na época tinha o 2º grau, ele era acoplado, né? O que hoje é ensino médio, né? Era acoplado com um curso técnico. Então, eu escolhi fazer técnico em contabilidade. Eu tinha passado também em química no Cefet, mas uma semana de aula no Cefet eu vi que não era para mim a química. E aí eu voltei para a minha escola de origem e assumi então esse curso técnico em contabilidade. E nesse curso eu tive acesso à disciplina de direito, assim, né, conhecimentos gerais do direito e direito do trabalho. Então, nesse momento, Carol, eu escolho o direito do trabalho, sabe? Eu não escolho qualquer direito, eu escolho o direito de trabalho. Então, assim, eu já estava muito envolvida com o direito do trabalho nesse aprendizado mesmo do curso técnico em contabilidade. E lá na frente eu vou o quê? Vou trabalhar com liquidação de cálculos, né, de cálculos judiciais. Fiz muito tempo, por muitos anos, fui assistente na empresa que eu trabalhava, acompanhando os cálculos judiciais, discutindo os cálculos com os peritos oficiais, né, da Justiça do Trabalho. E assim, eu brinco que adoro esse meme, né? A vida não cabe no lápis, né? Então, assim, eu não sei o número de processos, não tenho a conta do número de processos que eu liquidei, que eu discuti, cálculos para além, né, da ação trabalhista. Então, foi muito bom essa escolha. E aí, foi desse jeito que aconteceu para mim o direito do trabalho, essa escolha inicialmente, né? De fazer direito, e não qualquer direito, mas o direito do trabalho. Então, foi ali com os meus 20 anos, não, acho que até um pouco menos ali, porque eu me casei com 18, por volta dos 18 anos ali, eu já tinha essa vontade de fazer o direito do trabalho, de trabalhar exatamente com o direito do trabalho. Você fez uma transição de carreira? Eu começo a trabalhar com 14 anos como estagiária na área de técnico em contabilidade. Depois, com 16, eu assumo um setor dessa empresa, já como assim gestora nessa parte do financeiro, aí envolvia contas a pagar, um pouco da contabilidade ali, né? E também tinha essa parte de pagamento de empregados, folha de pagamento. Então, eu vou fazer o direito mesmo só termino meu curso de direito com 31. Eu começo com 25 e termino com 31. Porque mesmo eu já atuando, assim, tendo contato com os cálculos trabalhistas e tal, e essa parte da gestão também, né, de empregados, eu me casei cedo. E aí eu tive também a minha filha com 21 anos. Então, existe aí um hiato, né, um espaço aí profissional, porque eu dei espaço para essa mulher, né, ser mãe. E foi muito bom eu ser mãe também com 21 anos, porque eu sou avó com 46 e todo mundo se assusta, né? O que você é avó? Eu acho ótimo. Com Então, assim, carinha de 30, tá, gente? pois é, essa carinha, essa cutis de 30 vovó já. Mas assim, então eu dei esse intervalo, né, na minha carreira acadêmica, inclusive, para eu, então, cuidar da minha filha. Foi muito bom, eu me separei também muito cedo, eu fiquei 4 anos nesse casamento apenas, então foi muito legal eu também ter esse espaço para eu ficar mais com ela, mas eu estudava, né? Eu só não estava fazendo a faculdade nessa época porque era um processo mais longo, eu precisava de um tempo com ela. Mas aí eu fazia alguns cursos de especialização, estava sempre ali fazendo cursos rápidos, né? E aí eu vou para a universidade com 25 anos. Eu começo meu curso de Direito na PUC
também por uma questão profissional e também uma questão financeira, né? Porque também não tinha condições de pagar um curso superior, e a UFMG também não era uma possibilidade para mim, que era uma mãe de família já, né? Com compromissos de casa, de cuidar de filho, compromissos financeiros, inclusive. E o curso de Direito, a UFMG era um curso diurno, né? Não é um curso pensado para pessoas que trabalham, né? Não é um curso pensado para pessoas que têm uma responsabilidade já financeira, né? E então eu vou para a PUC com 25 anos, aí contando com a bolsa do ProUni e custeando parte do meu estudo. Então faço direito lá 5 anos, né? 5 anos de segunda a sábado, sentada ali nas cadeiras da PUC Minas, trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Eu vou terminar o curso de Direito com 31 anos, sem nenhuma aprovação, reprovação, quer dizer, e também sendo aprovada na ordem antes de terminar o meu curso. E com um bebê na barriga. Não. Aí veio a segundo. Meu segundo filho. Eu fico grávida do Caio no penúltimo período. E aí, cara, eu estava fazendo TCC, finalizando TCC para defender. Fiz a prova da OAB para ver como era a prova. E Passei assim nas 2 fases tranquilamente. E aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho um colega que tem até muita saudade dele, Pedro. Ele falava o seguinte: seu filho vai ser um desembargador, porque ele ficou de março a novembro indo para a universidade comigo na barriga, né? Ele foi se desenvolvendo aí nesse tempo e foi muito bacana. Então foi um momento assim muito apertado, né? Pouco tempo até para pensar no que fazer, mas o resultado foi muito positivo, né? Eu fui aprovada na ordem antes de terminar meu curso, entrego meu TCC também com uma nota de 95, para mim estava mara. Se fosse um 70, estava ótimo, porque nas condições que eu estava, né, o que eu queria era passar. Mas, e também nunca tive nenhuma reprovação. Eu acho bacana dizer isso, sabe? Porque apesar da falta de tempo para estudar, né? Eu não tinha muito tempo para estudar. Eu consegui bons resultados, né? No meu estudo. E, assim, era a sala de aula, sabe? Eu, como não tinha tempo para estudar, a sala de aula, ela me salvava. Eu sempre fui uma aluna que participava, que estava ali. Então, era Caxias mesmo, não faltava, não matava a aula. Sua presença, né? E lembrando, Arlen, que quando você passa no ProUni, você tem que ter uma nota maior, não é? Você tem que garantir. Eu não sei se era 70% ou 80%, alguma coisa assim. Você tinha que garantir um nível ali, né, uma nota bacana. Eu não sei se isso continua, se é assim mesmo que se opera, mas a gente não podia ter reprovações também. Mas eu também não queria, né? Assim, quem quer ser reprovado, né? Mas a sala de aula ela foi assim essencial, essa presença, sabe? E eu sempre gostei muito da sala de aula. E eu tenho excelentes lembranças da sala de aula, assim, e de onde eu tirava realmente o momento para estudar, para aprender. E quando eu fazia as provas, eu tinha um processo interessante que eu olhava assim para cima, porque eu buscava a memória as coisas que estavam anotadas no quadro. Aí teve um episódio interessante que foi o professor de economia. Ai, gente, pelo amor de Deus, economia no direito. PUC, me salva! Era importante a disciplina, mas eu sofria. Era uma disciplina para mim muito difícil. Professor Marcelo. Aí um dia eu fazendo prova, eu olhava para cima e olhava assim para frente, a ponto do professor ir até a parede próxima da minha direção e ficar olhando para ver se tinha alguma cola escrita, sabe? Eu achei muito engraçado aquilo, porque na verdade, eu estava acessando as minhas memórias, né? Para buscar ali as anotações do quadro, o que ele desenvolvia, porque também, Carol, eu era muito do visual e do ouvir, sabe? Eu tive um único caderno nos 5 anos do meu curso de graduação. E mesmo assim, esse caderno, ele sobrava folhas brancas, entendeu? Era um negócio assim muito, muito assustador. Eu falava, gente, tinha dia que eu esqueci o caderno, aí eu anotava numa folha à parte, depois a folha se perdia. Porque, gente,
era uma mulher que pegava 5 ônibus por dia, sabe? E aí, você perde a folha da anotação, sem dúvida ia perder alguma coisa nesse caminho, né? O seu cérebro foi aprendendo de outra forma, É, né? a minha facilidade era com essa troca, o diálogo, né, a pergunta e as trocas, e essa memória visual também era muito importante. Então, eu falo que a sala de Aham. aula sempre foi o melhor lugar para mim, e continua sendo. Pra mim também. Sinto saudades, inclusive, de estar na sala de aula. E aí, o seu início na advocacia foi, Muito assim, bom. depois da faculdade mesmo? Você ainda enrolou um pouquinho? Ou pegou a OAB e começou? Quando eu comecei o curso de direito, eu já estava assim, com a minha profissão como gestora, né, o meu trabalho como gestora já estava assim consolidado, né? Eu venho com esse trabalho desde os 16 anos de idade, né? E a essa época, com meus Uhum. 25, eu tinha assumido, foi no mesmo ano. Eu fui aprovada em 2004 no vestibular e nesse mesmo ano eu tinha assumido um setor, a gestão de uma empresa de construção civil e pesada. Eu acho que eu posso falar porque essa empresa é uma empresa que está no meu currículo Lattes e assim, e é uma assim, é, uma empresa Uhum. que fez parte de um longo trajeto meu profissional, né? Então eu assumo um grupo de empresas que é a Tenge, Drilling do Brasil e hoje com uma filha mais nova que chama Especialista. Eu cresci profissionalmente junto com essa empresa, né? Eu assumo o setor de RH da Tenge em 2004 e Uhum. aí sou aprovada no direito nesse mesmo ano. E a minha profissão ali, como gestora de RH, como gestão de pessoas, já estava consolidada. Eu já tinha uma boa experiência, eu tinha passado pelo consórcio Unialto Lideral 4 anos antes, um trabalho de 4 anos que só se findou porque o consórcio ele teve uma liquidação extrajudicial. Então, houve uma intervenção do Banco Central. Eu trabalhei 2 anos com o jurídico do Banco Central neste consórcio. Uhum. E, assim, isso me deu uma base muito boa para audiências, né? Então, nessa fase, o consórcio tinha um número enorme de empregados, era uma empresa muito grande. Então, esse relacionamento com sindicatos, negociação, demissão em massa, porque foi uma situação, assim, foi um momento muito específico, né, do consórcio, audiências trabalhistas, eu já comecei a fazer nessa época, com advogados, acompanhada de advogados, e também algumas audiências que eu ia sozinha. Nessa época também fiz audiências de consumo, várias audiências de consumo, porque a intervenção ela demandava encerrar as atividades. Então imagina, né? O setor de vendas desse consórcio tinha 300 vendedores, só um setor. E à época eu era RH nesse consórcio, mas tinha uma equipe enorme lá de RH. E esse trabalho foi assim, a gente foi distribuindo, né, esse trabalho entre as pessoas, o número pequeno de pessoas que ficaram para trabalhar nessa liquidação extrajudicial. E, assim, eu costumo dizer que essa foi uma P de Uhum. uma experiência para mim, sabe? Uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de aprender muito com os advogados, né, do Banco Central nessa liquidação, o próprio liquidante também. E esse processo me deu essa base. Saindo dessa empresa, do consórcio, porque a liquidação já estava em fase final, eu recebo, então, do liquidante assim, olha, tem uns Uhum. clientes, algumas pessoas que estão pedindo indicação e tal, então, e agora isso? Você vai querer continuar nesse trabalho? E aí ele me indica para uma empresa que Uhum. precisava de uma gestão, né, de RH, que tirasse também de alguns sufocos, porque uma questão organizacional ela estava complicada, é onde eu entro para a Tenge, e feliz tem uma história lá de 19 anos, né? E aí eu começo direito, então, na Tenge, fazendo direito e começando também esse trabalho lá. Então, assim, tudo acontece no paralelo. Esse crescimento profissional, né? E essa profissional do direito também, ela vai se Uhum. construindo, porque na Tente também eu acompanhava as audiências, tinha um jurídico, né, externo, mas eu já acompanhava as audiências, eu discutia perícia, já assim, no meu primeiro ano, ali no meu primeiro período do direito, né? Então as oportunidades foram aparecendo de maneira que eu também pude trabalhar nessa comunicação entre a minha Uhum. profissão e o direito sempre. Então, Carol, eu não fui para escritório,
estagiar, né? Até porque eu já era mãe, né? Eu não tinha como abrir mão do salário para enfrentar uma bolsa, né? Que aí fica o recado. E fica o recado para os escritórios também, né? Poxa vida, Você né, já gente? trabalhava, Quando eu você já trabalhava, não tinha. muito, eu não tinha como abrir mão do meu Não, salário, né? Que já tinha um salário, benefícios, e tal, não tem para como. ir fazer o estágio, né? E aí, então, eu construo essa minha profissão, né, essa minha experiência com o direito dentro dessa empresa. Mas assumindo Uhum, responsabilidades, assumindo desafios enormes, né? Acompanhamento de perícia, viajava também para acompanhar reuniões com sindicatos. É uma empresa muito grande, é uma empresa que presta serviço para a Vale, inclusive, então está em vários estados, né? Atua em vários estados no país, atua fora do país também. E eu tive a oportunidade, então, de trabalhar com admissão do estrangeiro, várias uhum. oportunidades de né, agregar esse conhecimento com o direito. Sempre ali, o direito, né, o direito do trabalho e a gestão do trabalho ali juntas, né? E então eu não fiz estágio, eu não trabalhei em escritório, mas eu fazia audiências. Eu tenho vários processos que eu sou patrona, era, né, Uhum. patrona nesses processos. Então, processos, Sim. Estado de São Paulo, Ceará, é, acompanhamento de acordo coletivo, né, Estado do Ceará muito ali, principalmente quando a gente recebeu Uhum. aqui a Copa, né, 2014, 2015, por aí, né? Eu acho que nessa época eu tive em Fortaleza, salvo engano, umas 8 vezes. A gente tinha obras lá no Castelão e também no próprio aeroporto de lá. Então, sim, é uma empresa muito grande. Assim, eu tenho muito Hum, carinho por essa empresa porque me ofereceu também muitas oportunidades, foi. né, de aprender. E então eu não fiz No, estágio. O direito, então, ele me recebe assim, já fui para as audiências, já fui para as negociações, fazendo essa uhum. intermediação sempre e aprendendo e construindo, né? Tinha advogados, obviamente, que Sim. dava esse suporte, né? E quando eu, Uhum. então, tenho a minha OAB, eu assumo também alguns processos para acompanhar, para, né, fazer todo o início, desde o início até o final. Isso era Uhum. muito bom, porque eu conhecia o histórico, né, dos contratos de trabalho, porque eu fazia a gestão desses contratos. Tá tudo interligado, né? É, tinha, obviamente, uma equipe, vou ter que, deixa eu deixar isso bem assim, expresso, porque senão o pessoal vai achar que eu sou uma Mulher Maravilha, né? Não, melhor, mulher gato, né? Tem várias mãos atrás, né? Mas tem outras coisas, tinha equipes, eu estava como gestora já, então não, né, não é fazendo tudo sozinho, obviamente, mas acompanhando segurança do trabalho, acompanhando esses setores já, então é, dando aí o giro em todos esses setores, sabe? E foi uma oportunidade muito bacana. Então, o direito, ele me acha aí nesse ambiente da empresa, Sim. fazendo então essa conexão com jurídico externo, com outros setores, medicina externa, né? O SESMOD também não funcionava internamente lá. Então a gente construiu dessa maneira, né? Onde eu pude Uhum. aprender muito, muito assim, tive muitas oportunidades. Sim. 19 anos, né? É, É muita coisa. Eu fiquei com uma questão, assim, quando você chega no judiciário, né? Como que o judiciário te recebe? Né? Eu falo ali, os juízes, esses peritos, o judiciário e seus servidores do judiciário, né? Pensando assim, suas particularidades como mulher negra foram respeitadas? Você notava isso? Você nota, né, isso? oh, Carol, olha para você ver, várias vezes eu fui confundida, né, com reclamante na Justiça do Trabalho, né? Oi, gente. Reclamante é o autor do processo trabalhista. Os autores do processo trabalhista são trabalhadores que precisam recorrer à justiça para terem seus direitos trabalhistas, geralmente contra a empresa que estavam trabalhando ou que já trabalharam. Várias Hum, vezes, né? Doutora, né? Eu era tratada como doutora quando eu chegava e entregava a minha OAB imediatamente, né? Mas se eu demorasse ali uns 10 minutos, é,
né? Já tinha aquela... Cadê a sua advogada? Não, eu sou advogada. Né? Algumas, não sei te dizer o número de vezes que isso aconteceu, né? Mas, assim, eu sempre fui muito de escolher, sabe, as minhas lutas, porque tem coisas que nos desgastam, né? E, assim, às vezes o problema nem é nosso, né? Nesse caso do racismo aí, né? E das questões de gênero também que são atravessadas nesse caso, né? Como mulher negra, o problema está no racista e o problema está no machista, né? Então, eu não ficava tentando me explicar, até porque não cabe explicação, né? Sou advogada do processo e pronto. Mas, por muitas vezes, eu fui, sim, lida como a reclamante, né, do processo. Em alguns momentos, por exemplo, eu acompanhei várias perícias, várias. Em alguns momentos, tinha períodos que, não, você é advogada aqui, mas você não tem que se manifestar, você não tem que falar. Mas eu não me importava muito, porque ali eu estava para, né, fazer o meu relatório, para pegar os mínimos detalhes ali, os desvios, né, as palavras que faziam algum sentido ou não. Então, certamente causa, ou, né, causou e ainda causa muito incômodo, né, a presença de uma pessoa negra e principalmente de uma mulher negra nesses espaços, né? Entendendo, causa incômodo, principalmente quando essa mulher se apresenta como uma segurança, porque era impossível não me apresentar como segurança, afinal de contas eu conhecia os processos, né? Eu conhecia, inclusive, os empregados, eu conhecia a história deles, a minha gestão sempre foi uma gestão muito próxima assim, do profissional. Eu acho que o maior ganho que eu tive nessa experiência toda, assim, aprender, sabe, a comunicar, aprender a chegar, me aproximar e a falar com qualquer pessoa que seja. Então, a comunicação, eu conversava com o rapaz lá da obra e eu tinha condições de conversar com o desembargador. Então, era esse jogo, sabe? Eu acho que foi o maior aprendizado que eu tiro disso, de poder conseguir estar em qualquer ambiente. E eu, como o problema do racismo e do machismo não era um problema meu, eu gastava a mínima energia com ele, assim. Eu sempre gastei, né? Tem gente que vai dizer que isso aí é um passar pano, é não querer um enfrentamento, né? Mas, não, eu entendo como uma estratégia bastante inteligente, inclusive, de conservar a minha energia, né, a minha saúde mental, para aquilo que realmente importa. Exatamente. E só a gente sabe quais lutas a gente quer lutar, se a gente está preparado para lutar aquela luta. Então, assim, só a gente sabe, não é, né? Na hora do vamos ver, só a gente. E, né, assim, qual foi a maior dificuldade dessa advocacia? Porque, assim, eu vejo muitos momentos bons, muitos aprendizados, mas com certeza tiveram muitos desafios. Você lembra, assim, o que te faz, assim, que te fez perder noites de sono? A maior dificuldade está exatamente nessa desqualificação que nós, mulheres negras, enfrentamos, né? Existe aí uma desqualificação, uma tentativa de desqualificar, inclusive isso aí é um movimento que acontece não só no meio, né, jurídico, mas em todos os outros espaços, né? O epistemicídio aí presente, né? De diminuir o conhecimento, de olhar, porque quando se olha e diz, olha, é uma pessoa negra, não é simplesmente dizer é uma pessoa negra. O que vem com isso é aquele, olha, você sabe menos, ou o que você diz não vale. E aí atravessada por duas questões, por ser negra e por ser mulher, né? Porque também opera o machismo aí que diz, ó, né? Essa fala não deve ser sua, você não deve falar agora, você deve esperar o seu momento, e esse momento nunca chega. Então, a dificuldade maior, para mim, foi enfrentar, né, essa tentativa de apagamento, porque isso sim necessitava de um enfrentamento e demandava uma energia, Carol, sabe? Isso precisava, assim. Então, quando a ação, a atitude, ela vinha com essa carga de tentativa de desvalorização, de diminuição do conhecimento científico, de diminuição da sua prática, conhecimento prático, de dizer
qual que é o seu nome, né? Então, assim, o que você assina, né? Se você não assina o nome que seja o nome comum ou desembargador, você sabe menos, né? Tá em todos os espaços, espaços acadêmicos. Eu tive essa dificuldade, sabe? Foi o maior enfrentamento, e ainda é, né? De perceber, isso sim a gente precisa enfrentar, sabe? Essa tentativa de desmerecer, de diminuir a capacidade técnica, de diminuir o conhecimento, de interromper, de sobrepor, né, as falas. E aí eu enfrentava. Isso aí não tinha como a gente. Né, essas são as lutas que eu escolho, sabe? Bater de frente mesmo, porque. E também são ações escancaradas. Geralmente essas ações são muito escancaradas, assim, elas ficam evidenciadas e elas então pedem uma resposta imediata também. Sim, e é igual você falou assim, não te ver nesse lugar, né? Já começa aí a negação de te ver naquele lugar como advogado, né? De te confundir com o reclamante, né? Já começa com essa negação, né? Temos muita batalha pela frente nesse judiciário, não mudou muito, continuamos tendo que lutar diariamente, todos os dias, escolhendo o momento certo de falar e de se deixar, não calar, mas respirar, né? Que lutar o tempo todo é muito cansativo, a É gente verdade. sabe. E às vezes é isso, escolher as melhores batalhas para lutar. Eu falo muito como jovem advogada que autônoma, mas eu falo principalmente para jovens advogados que se sentem perdidos. Eu acho que todo mundo já deve ter sentido um pouquinho ali no meio da advocacia, a falta de propósito, um adoecimento mesmo dessa classe. E aí, uma coisa que eu faço muito nesse podcast aqui, que é limpar o caminho para quem está vindo e para quem já está, que está com um caminho meio estranho. Então, queria que você pensasse em 3 dicas para gente que está começando, principalmente para as pessoas que estão começando, que está nesse início de carreira, para a gente permanecer nessa profissão que é tão difícil, né? Mas tão maravilhosa ao mesmo tempo. Aí eu vou trazer aqui não só, né, a dica como advogada, como alguém que já passou por esse caminho, mas como gestora, né? Porque nessa caminhada como gestora, eu formei várias pessoas, eu ajudei a formar várias pessoas. Eu tenho até um artigo publicado no livro coletivo que fala sobre essa experiência do aprendiz, que era uma das coisas um dos contratos que era de minha responsabilidade lá na empresa, de fazer a gestão, né, de receber. Então, assim, nessa história toda, as minhas assistentes sempre foram aprendizes, e aí era aquela coisa, né, de começar com aquela timidez, aquele jeitinho, e sair de lá pós-graduados pelo FMG. Tem uma que eu brinco, eu sou até a responsável pela filhota dela, porque até o casamento eu fiz. Fiz o casamento, e até hoje a gente tem contato, porque assim, foi uma construção muito, muito bacana, sabe? Olha. Então eu vou dizer essas 3 dicas assim, pensando principalmente nesse lugar como gestor e como alguém que assim, orgulhosamente, eu fico muito feliz em dizer dessas experiências, porque eles também acrescentaram muito na minha vida, né? Então, uma troca muito rica. 3 coisas importantes, sabe, Carol? Que primeiro, perceber as oportunidades como aprendizado. Existe uma É uma questão, troca, que é uma né? questão assim, né, de Uhum. gerações, e as últimas gerações, elas têm assim tido muitas influências da tecnologia, né? Que é tudo muito importante também, a gente precisa disso para continuar o nosso trabalho, mas então assim, o pessoal está muito com aquela visão de que eu posso escolher sempre, né? Sim, você pode escolher sempre, mas você tem que ter a sabedoria de fazer escolhas estratégicas e inteligentes e perceber em que lugar que você está agora. E se você está no início, você provavelmente está em um lugar de aprendizado. Então, ter esse conhecimento, essa ciência, na verdade, de que você hoje é aprendiz. Então, como aprendiz, como alguém que começa,
você precisa ouvir mais e pegar as dicas. Às vezes vai vir aquele gestor ou aquele supervisor que vai ser um pouquinho arrogante, por vários motivos, né? Que aqui eu não tenho tempo para dizer sobre isso, mas aí o profissional já fica encasquetado, amanhã eu não volto nesse lugar, né? Amanhã eu já não volto. Mas perceber que esse primeiro momento é um momento de aprendizado, então há que se fazer algumas concessões, sabe? Para ter esse aprendizado, para acessar esse lugar de aprendizado. E aí, o segundo momento é entender quando é que você não é mais esse aprendiz. Porque aí vai entrar uma outra questão, que é já valorizar o que se aprendeu e aí, então começar a colocar as suas regras do jogo, sabe? De perceber, não, agora eu consigo dar meus passos, eu consigo já ficar, né, assim, numa posição de negociar, e aí então eu vou negociar as minhas condições, as minhas regras do jogo, né? O que eu tenho observado muito é que as pessoas têm iniciado, assim, eu estou falando de jovens mesmo, sabe? Eu me dou muito bem com os jovens. Ainda bem. Sim, estamos aqui porque, né, completamente apaixonado por você. E eu, assim, é uma coisa, porque é sempre um papo reto, né? Como diria lá, eu falo lá na empresa, falava na empresa, é papo reto, sabe? Não dá para a gente chegar dizendo, olha, vai ser assim. E tem muitos jovens começando, não, as regras são minhas, então tem se suportado pouco, para eu ser bem direto, sabe? Frustração, né? Tem se suportado pouco a frustração. E a crítica é uma frustração. Exatamente. Então é pensar nesse lugar. E que lugar que eu estou hoje? De aprendizado? Então eu vou reunir, vou aprender, vou ficar atento, vou me dedicar, entendeu? Por mais que em algum momento eu falo assim, poxa, eu estou sendo esculachado aqui de trabalho, né? Eu estou sendo explorado desse trabalho, né? Tinha uma história interessante quando os processos eram físicos, né? Os estagiários é que arrastavam o carrinho, né? Mas, poxa vida, o estagiário inteligente naquela época que arrastava o carrinho, ele fez muitos contatos lá dentro, né? Inclusive para mudar de escritório, para ele arrastar um carrinho mais leve. Você está me entendendo? O negócio é saber o que você faz com o que te dão, né? Então, é, exatamente. Então, depois disso, saber negociar, saber se colocar, né? E também vai aprender isso com a experiência. Saber se colocar também é algo que vem com essa dinâmica, né? Desse compartilhamento de vivências, de conhecimento. E o terceiro é lembrar que nós somos sempre aprendizes. Olha para você ver. Aí dá aquele loop, né? Quem ouvir vai dizer, poxa, essa mulher está muito louca, né? Ela me volta lá para o começo da história. Mas não é assim. Mas lembrar que a gente sempre é aprendiz, ou seja, eu não estou pronto, nunca. Eu sempre tenho alguma coisa a mais para aprender, eu sempre tenho algo a mais para melhorar. E aí não é pensar isso também como algo ser o ditador de si mesmo, não, né? Assim, não, você não está pronto, você é péssimo. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu estou falando numa consciência de que você sempre tem algo para aprender. E aí, esse ciclo da aprendizagem que não se fecha, ele é riquíssimo, né? Ele faz da gente todo dia um profissional melhor. Ele faz da gente todo dia uma pessoa melhor, né? E ele dá abertura para novos conhecimentos, ele dá abertura para novas trocas. Então, lembrar que eu sei hoje muita coisa, né? Quando você começa falando do meu currículo e fala, nossa, tal, tem tantas páginas, eu tenho muito orgulho do meu currículo. Mas eu hoje estou numa cadeira de mestrado porque eu quero saber mais. Ou pelo menos eu quero saber fazer melhor o que eu já faço. Ou pelo menos eu quero fazer de outra forma o que eu já faço. Então a gente pode se transformar, a gente pode se melhorar, e aí é ter essa consciência. Essas três dicas que elas vão valer para qualquer profissão, qualquer uma, sabe? De estar nesse lugar. Sim, e eu vejo que você fala e você aplica, né? Por conta dessa sua entrada do mestrado, que é numa área bem diferente, gente. É
psicologia social. Quando ela me falou, eu fiquei, oi, tudo bom? Eu esperava um direito trabalhista, uma pós em direito do trabalho. Mas veio lá logo uma pós em psicologia social com a linha de pesquisa política, participação social e processos de identificação. Então, o ser mulher negra atravessa esse mestrado, né? Porque esses processos de identificação estão aí, essa participação social que você traz no seu ativismo está aí, e somos políticos. A política está em tudo, somos seres políticos, né? Foi planejado esse mestrado? Você já vinha pensando nesse caminho ou aconteceu? O mestrado já é algo que eu estava querendo fazer há bastante tempo e, de novo, eu interrompi um pouco essa corrida por causa de questões mesmo assim, para ser mãe, né? E o meu filho, quando pequeno, não deu trabalho, não. Ele era um trenzinho, mas aí vai crescendo um pouco, né? Vem a pré-adolescência, essa fase toda, e é bem dinâmico esse momento, exige muito da gente. Mas aí eu estava esperando o melhor momento para fazer. Só que eu estou desde 2018 tentando o mestrado. Eu tento o mestrado de 2018 e 2019 no direito da UFMG. E até a entrada da pandemia, o procedimento lá do mestrado no UFMG, ele era diferente dos outros cursos. Ele tem tinha, né, uma prova escrita, que é uma prova, na minha opinião, excludente, e depois vem a análise do projeto. Hoje, esse procedimento lá, ele foi invertido. Existe a análise do projeto e depois a prova escrita, né? Então, eu tenho 2 anos tentando, eu faço 2 anos diretos com o mesmo projeto. Era um projeto com a temática do direito material. Esse projeto, depois eu trabalho essa pesquisa do que eu já tinha, transformo em um artigo que está publicado no blog da editora Mizuno, que é uma análise constitucional do contrato intermitente. Essa é uma análise material, do direito material, ela está publicada na Mizuno, também está disponível lá no meu lado. E eu não passo, eu vou até para recurso, existe toda uma história aí, sabe? Porque eu sou uma mulher do fim do mundo, eu vou até o fim. E depois, então, vem a pandemia. Aí vem a pandemia, né? Eu entro em um outro processo. Vem a pandemia, final de 2019 também eu me separei. E aí eu entro em um outro processo, sabe, comigo, que é um processo assim de autoconhecimento, sabe, de me retomar, de buscar. Então, vem a pandemia. Com a pandemia, eu paro um pouco de trabalhar esse mestrado, essa ideia do mestrado, e retomo a escrita, né? Quando vem o Entre Edemas, Pandemias e Poemas, que é o meu primeiro livro de poesias, e ele vem, então, nesse contexto aí social, né, catastrófico que nós vivemos. E o momento parece que você entrou mais para dentro de si. Isso, exatamente. Né? Eu sinto isso. A pandemia fez isso com todo mundo. A gente teve tempo bastante para fazer isso, né? A pandemia foi aquela, né, aquele breque obrigatório que nós sofremos. Mas, assim, então eu vou escrever. Eu escrevo muito. Para me autocuidar, assim, são questões da pandemia, questões de separação, questões mil, né? E aí, então, sai o primeiro livro Entre Demas e eu retomo também as minhas leituras com as minhas autoras preferidas, que são Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Lindas, maravilhosas. E aí acontece o encontro, né? Acontece de novo aquele reencontro, porque para o novo mestrado, né? Aparece então uma nova intenção de pesquisa, e então é por isso que eu vou para a psicologia social, porque embora ele também tenha sido aprovado, Carol, no mestrado de educação da UENG, e então assim esse projeto ele foi aprovado no mestrado de educação da UENG e na psicologia social da UFMG no mesmo período, assim, coisa de uma semana, e eu fiz a escolha de psicologia social na UFMG, mas fiquei muito honrada, muito feliz dessa aprovação também na UEM, porque era para mim assim a resposta, olha, seu projeto você tem bala, né, na agulha para seguir com ele. E então aí eu vou para essa pesquisa, sabe? Então, eu estou pesquisando a construção de novas identidades de mulheres negras a partir do compartilhamento das escrevivências, né, e das experiências
de escrita e leitura de Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus. E o direito está nisso, né, porque nós estamos falando da construção de novas identidades, Uhum. pensando que essas mulheres negras são ainda a base da pirâmide social. E qual é o problema dessa pesquisa? O quanto isso pode afetar uma estrutura macro, sabendo que essas mulheres estão na pirâmide social, né? Quanto esse, eu não gosto muito desse termo empoderamento, né? Mas talvez seja um termo hoje mais próximo da gente dizer, é, é, na verdade, emancipação dessas mulheres, sabe? O quanto essas mulheres se emancipam, são hoje mulheres empreendedoras, estão ali nas favelas empreendendo, embora não tenha nenhum romantismo nisso, a gente sabe como é que se dá esse tipo de Sim, empreendimento, né? Não é nada, não é num glamour, né? Não tem nenhuma empresária nesses lugares. isso. Até porque muitas vezes é um lugar que ela é empurrada a estar, né, não é uma escolha. E ela vai trabalhar com recurso mínimo, né? É um outro capítulo, né? Mas assim, trabalhar, então o direito está nessa pesquisa, assim muito atuante. Ele conversa com a psicologia social, ele conversa com a literatura, né? Então essa pesquisa, ela tem esse compromisso de fazer esse amarrado entre direito e principalmente direito do trabalho, porque eu estou falando de construção de um fortalecimento, uma emancipação dessas mulheres negras, e essas mulheres elas se emancipam através do trabalho, na verdade a sociedade se emancipa através do trabalho, porque nós estamos numa sociedade capitalista, né? Então é um amarrado bacana, Carol, que foi feito com essas três linhas: literatura, direito e psicologia social, né? Fui muito feliz nessa escolha, muito honrada também com essa aprovação lá, e assim, é um processo, o processo de pesquisa é um processo, né, muito envolvente. Eu ainda estou nessa fase, que é uma fase de finalizar as disciplinas, então tive tive uma oportunidade incrível de também ter uma orientadora fantástica, que é a Lisandra Moreira. Nossa, ela é maravilhosa, eu conheço ela. Ela é maravilhosa. E assim, todo esse processo de construção, né? Mulheres negras em construção futura. Como a dororidade e a escrevivência podem contribuir para uma nova estrutura social. Essa é a minha pergunta na pesquisa, e eu estou lá, construindo junto com essas mulheres. Você já começou a escrever efetivamente? Porque geralmente é no segundo ano que, né, começa essa parte da escrita. Assim, eu tenho vários escritos em vários lugares. O processo de escrita, ele é Sim. interessante, assim, para mim, ele acontece, por exemplo, nós nos estamos conversando na UAB e vem uma parte Aham. da escrita, Linda. sabe? É uma coisa assim muito, é muito uma Sim. surpresa para mim o processo de escrita. Às vezes a gente vai falar de um assunto e aí esse assunto ele puxa um fio da minha pesquisa, aí eu faço uma anotação num grupo que eu tenho comigo mesmo no WhatsApp, aí eu me mando esse lembrete lá nesse grupo. Então, quando eu Aham. estou falando que eu estou escrevendo ainda, mas escrevendo em vários lugares e de vários lugares, é porque essa construção ela está ali nessas anotações, nas disciplinas lá. Quando eu estou trabalhando nas disciplinas, me vem aí alguma coisa sobre a pesquisa, então eu anoto. Agora, o trabalho mesmo da escrita, né, de fazer esse encontro de todo esse conhecimento já construído, né, acumulado até aqui, já vai para o próximo ano, 2024, então eu vou me dedicar totalmente à escrita, né, dessa pesquisa, entendeu? Mas nesse intervalo eu estou congresso, aí vou correr na casa da escrevivência lá, com exceção de vários, estava feriado, então eles não estavam lá. Então, assim, eu estou o tempo todo pesquisando, o meu corpo pesquisa, ele troca, né, com as mulheres negras que eu convivo, com as escritoras que eu tenho conversado. Então, a pesquisa é isso. Eu estou o tempo, estou 24 horas na pesquisa, sabe? É uma potência ambulante, gente, vocês não estão entendendo. E aí, você olha pra Arleã e eu sinto uma força tão grande vindo de você, o quanto que isso leva a gente pra cima, o quanto que você traz de representatividade, entende? Eu sou uma mulher, Arleã, que tenho muito medo em não passar em um mestrado, em colocar o meu projeto à tapa e não ser aceito. Eu tenho medo, entende? Eu não me vejo ali ainda.
Então, ver você ali me impulsiona a estar lá. Com certeza outras mulheres também. Né? E em qualquer tempo, às vezes a gente fica muito agarrado, vou fazer o mestrado logo depois que eu formar e fica naquilo. Olha aí você. Foram depois de vários anos, depois de várias construções, várias experiências em uma área completamente diferente, mas que tem totalmente relação com você e com o direito. Sua experiência, assim, pra gente que tá aqui começando e que fica às vezes muito agarrada a um caminho linear, entende? Esse caminho linear que não existe na prática, gente. E tá tudo bem, que lindo, que bom, porque a vida é altos e baixos também, e é lindo mesmo assim. Maravilhoso, tenho certeza que o mestrado tem reverberado muito dentro de você, né? E aí eu queria que a gente pensasse como que você retorna para o seu mercado de trabalho. Você tem essa pretensão? Você pensa no futuro? Você sonha ainda? Carol, antes de te responder isso, você, na sua fala, você falou sobre o medo, né? 2 vezes. Você disse que tem medo e você fala sobre o medo. Então, eu quero aproveitar para fazer 2 citações aqui importantes, que uma é de Nina Simone. Né? Ela diz que liberdade é não ter medo. E o medo é algo que realmente ele nos limita, né? E por muitas vezes ele é uma construção daquilo que os outros dizem sobre nós. E a outra citação é de Glória Zaldúa, que é uma autora que vai assim trabalhar com a minha pesquisa, vai trabalhar junto comigo do início ao fim da pesquisa, e ela é maravilhosa, sabe? E ela diz o seguinte a respeito da escrita, né? Porque a escrita ela é transformadora, né? E ela é denunciante, ela reverbera na nossa vida de uma forma muito muito potente. E a Glória, ela fala assim que ela tem medo, ela vai dizendo que ela tem medo, mas ela diz que ela tem medo de escrever, porque quando a gente escreve, a gente se revela, né? Então ela tem medo de escrever, mas ela tem mais medo ainda de não escrever. Então, Carol, eu deixo essas 2 citações assim que para mim são marcas, sabe? De toda vez que você pensar que você tem medo, você pense que o medo é algo que pode não ter sido construído, né, por você na sua caminhada. Ele pode estar relacionado a questões externas que colocaram, que disseram sobre você. Então, não tenha medo. E se tiver com medo, faça como a Glória. Escreva mesmo assim, né? Porque pior do que ter medo, né, é sofrer essa falta assim da atitude. Então, é desse jeito que a gente tem que caminhar, sabe? Tem aquela coisa, tem medo, vai com medo mesmo, né? Que é uma base. Se prepare, mas o medo ele sempre vai existir, sabe? Porque ele é nato do ser humano. Mas de onde vem esse medo? O medo tem que ser confrontado e ele tem que ser questionado. Porque muitas vezes ele não é parte de nós. Ele é parte de uma construção externa, daquilo que esperam, que querem de nós. É com medo mesmo. Então, agora, estar no mestrado, entrar no mestrado não é fácil, né? Inclusive numa universidade, principalmente numa universidade que está no ranking da melhor do país, né? Mas eu quero te dizer que também permanecer também não é fácil, né? Não existe aqui um romance, nada é tão simples assim. Exige sim um esforço, exige força, mas nesses caminhos sempre terão as pessoas que vão estar com você, sabe? Então é saber também caminhar com aquele que quer caminhar com você. Porque às vezes a gente vai se deparar, né, com pessoas que você imaginava ser a pessoa que vai te apoiar. Por exemplo, eu penso, eu vou estar no lugar que eu tô, que são mulheres negras, e por isso eu estou muito apoiada. Nem sempre. Eu vou estar em lugar que eu estou só com mulheres, então eu estou muito apoiada. Nem sempre. As dificuldades vão aparecer, né? E elas são importantes para essa caminhada também. E estar nesse mestrado é um desafio, mas é possível. Uhum. Né? Lembrar que várias pessoas fazem o mestrado, né? E não se comparar também, porque cada um tem um tempo. É uma covardia o que a gente faz com a gente, né? E principalmente agora com as mídias aí a todo vapor, esse acesso todo, né? As pessoas vendem muitas inverdades. As fotos dizem aquilo que está ali apenas. Você não consegue ver o que está do outro lado. Às vezes o cenário não é tão bonito assim, né? A gente só vê o palco, né? Os bastidores, querido. Então a gente tem que ter essa consciência de estar nesse mestrado e como o mestrado vai reverberar na minha profissão. Eu faço mestrado para voltar
para a sala de aula como docente. No começo da nossa conversa, eu te falo que eu amo a sala de aula. Eu acho que eu nunca vou deixar de ser aluna, porque eu amo a sala de aula, mas eu quero também poder compartilhar do meu conhecimento, né, poder aprender, porque os alunos ensinam muito. Eu estou lá na docência do terceiro período do direito, são 2 turmas. Assim, Carol, é um céu para mim. São turmas enormes. São 2 turmas assim de aproximadamente 50 alunos. É muito bacana, é muito rico, é uma troca muito rica, sabe? Assim, da gente aprender sobre tecnologia com eles. O contato com uma geração totalmente diferente, É, né? e eu curto mais esse lance, sabe? Uhum. Ter contato com outras gerações, as que vieram, né, antes de mim e as que vêm ainda, né, pós mim. Eu tenho muito essa facilidade de transitar, né? Porque primeiro respeito. Se a gente tem respeito, a gente tem assim muitos passos à frente. E está sendo muito rica a experiência de estar na docência lá, no direito. Estou fazendo a psicologia jurídica, que é uma disciplina muito fantástica e que conversa muito com o direito. A gente consegue levar experiências práticas, consegue sempre relacionar, né, com a prática do direito. É muito bacana. Então, eu quero e sei que eu vou ter esse resultado, sabe? Não importa o tempo, mas a docência me espera, né? Porque eu já estou indo de contra ela e estou me preparando muito bem para isso. Maravilhosa. E a advocacia, ela vai, ela fica. A advocacia, eu acredito que eu vou também continuar atuando, né? Eu hoje tenho alguns poucos processos, porque com o mestrado realmente eu tive que me afastar um pouco, mas ainda trabalho alguns processos com minha sócia, que é a Amanda Silveira. A gente está junto com alguns trabalhos, mas assim, eu também não descarto a gestão, né, de ESG nas empresas. Eu não descarto também voltar para as empresas, sabe? Porque a gente tem 24 horas, né, no dia, né? E a docência, eu imagino que eu posso trabalhar esses dois né, pontos aí da docência e também estar ou em empresa fazendo uma gestão talvez jurídico interno, ou então atuando mesmo, né, nos processos. Então é uma construção ainda que eu tô fazendo essas escolhas aí no momento, né? Mas hora nenhuma eu descarto, sabe? E atuar no direito, eu sempre vou estar atuando. Se não for lecionando, ali com alguma atividade específica, treinamentos. Eu estou no treinamento em empresa ainda, algumas coisas que hoje eu posso negociar com os meus horários do mestrado, entendeu? Mas não Uhum. descarto voltar para as empresas também, não. Tem muito tempo aí pela frente ainda, né? Parece que a gente tem só que deixar a vida, às vezes, levar a gente e ir surfando nesse caminho que às vezes vai aparecendo e a gente não tem nem ideia que vai aparecer, né? A vida é boa assim também, às vezes sem esse roteiro pré-pronto e a gente só vai curtindo e vendo o que vem e o que vai também, porque entra e sai, né, da nossa vida, as coisas, as pessoas e as oportunidades. Querida, 1 horinha da nossa conversa, eu já vou finalizando por aqui. Te agradecer novamente a sua presença. Tenho certeza que a sua voz, a sua fala engrandece muita gente, seja homem, mulher. A sua experiência e o seu exemplo como mulher é gigantesco. Parabéns, querida, por ser quem você é, essa maravilhosa que você é. E espero te encontrar em breve, viu? Que eu estou com saudade já. Obrigada, obrigada, Carol, pela oportunidade. Eu pesquiso compartilhamento de experiências, portanto, eu sempre gosto muito desses encontros. A gente pode falar, né, um pouquinho do que a gente sabe e aprender também muita coisa. Aprendo muito com vocês, aprendo muito com você, com a sua resiliência, né? Falando aí de tempo, de paciência, de organização, de deixar a vida acontecer, que para mim, virginiana, que tem sempre uma agenda muito bem organizada, né? Um desafio, mas eu tenho aprendido, viu, com vocês Sim, jovens, a deixar também que a vida aconteça. Obrigada por isso. isso. Eu também sou do signo da terra, sabe? Eu sou de Capricórnio, então eu tenho os pés no chão e a cabeça na nuvem. Porque o meu ascendente é em peixes, é água. Então, assim, eu tô sempre aqui, mas é importante deixar sonhar,
se permitir sonhar, apesar de todo esse medo que eu falei, né? E uma coisa que a gente sai daqui tendo certeza: somos todos aprendizes. Com certeza. Né? Vou finalizar aqui, querida. Muito obrigada. Obrigada, beijo, gente. Bom, gente, foi isso. Potente, né? Potente. Arlean, se você estiver me ouvindo aí, muito obrigada pela participação, pela inspiração que você é para mim. Você mexeu com coisinhas aqui dentro que estavam dormindo e a coragem tá falando bem mais alto que o medo e eu também tô aprendendo a lidar com ele. Muito obrigada. Eu espero que tenha feito sentido para vocês também e continuem acompanhando, que eu vou trazer outras entrevistas que sejam tão impactantes assim. Tá bem? Não se esqueçam, vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para você acessar o livro Salutar, tá bem? É um livro excelente, está disponível gratuitamente. Também vou deixar disponível o Instagram da Arlean para vocês seguirem ela. E tem muito conteúdo legal na rede dela, ela sempre está produzindo conteúdos interessantes. E também queria convidar vocês a escutarem o podcast que está saindo aqui quinzenalmente, que é o Doses de Inspiração. É um podcast que eu faço sozinha e que eu tento trazer dicas para nós, jovens advogados e também advogados que já estão na caminhada, sobre dicas práticas do nosso dia a dia como advogado. Tá ok? Ei, não esquece de me ajudar no engajamento, viu? Curte, comenta e compartilha. E também me segue lá no Insta, @anacarolina.nrodrigues. Se inscreve aqui no canal que você está escutando esse podcast para não perder nada, beleza? Até breve!